Joe Dantas, uma queixa. Oi, irmão. Bom dia, bem-vindo. Parabéns aí pelo apoio. Uma coisa que eu queria saber, desde 2010, talvez com o Vanderlei chegou, o Flamengo não consegue fazer um treinador ficar muito tempo num projeto, né? Que é um tempo que você e a direção estão utilizando a partir de agora. E dessa vez, às vezes, os treinadores nas coletivas sempre dizem que não são salvadores da pátria, né? Mas talvez você chegue aí, diante dos últimos anos, com uma expectativa muito grande para realizar esse projeto. Você já até se pensou um pouco sobre isso, sobre essa, não deixar de ser frustrada, né? Caso no curto prazo isso não aconteça, mas como você está vendo essa esperança, essa mobilização toda em cima do seu nome para realizar esse projeto? Eu queria saber da direção se de fato um reforço para esse segundo semestre já está encaminhado em fase de negociação. Obrigado. Bom, como disse antes, é ótimo você, ao ser contratado, ter uma aceitação do nível da torcida do Flamengo. O que precisa vir na sequência nós sabemos. Nós temos um projeto a longo prazo, mas, repito, temos que ter a capacidade de a cada dia sonhar com aquilo que podemos fazer na realidade muito próxima. É assim que tem que ser o futebol. Você não pode se acomodar nessas questões de longo prazo, porque a gente sabe muito bem onde termina isso. Penso que o futebol brasileiro precisa urgentemente ter uma visão um pouco mais realista do trabalho dos técnicos envolvidos. Você não pode criar a expectativa de que ele vai fazer tudo sozinho mesmo. Ele não vai. E é preciso chamar a atenção para aqueles que conseguiram ultrapassar esse primeiro momento de instabilidade nos seus grupos, com seus técnicos, e visualizar onde chegaram, como conseguiram transpor esse primeiro momento. É só olhar lá para trás, né? É o São Paulo do Tele, depois é o São Paulo do Muricy, depois agora o Corinthians do Tite. Aqui temos a questão do Abel, que já estava mais tempo no Fluminense. O Botafogo acaba de passar o primeiro momento de instabilidade do Oswaldo, e a gente já está vendo onde o Botafogo já conseguiu evoluir. Então é importante você conseguir sustentar esse momento, né? Porque aí as coisas tendem a se encaminhar melhor. Eu acho que esse é o caminho do futebol. Em relação aos reforços, a gente tem conversado bastante sobre isso. É provável que eles aconteçam, não vão acontecer em grande número, porque temos uma limitação para eles. Mas a visão que temos nesse momento é que, num número reduzido, vamos encontrar alguns jogadores conhecidos com capacidade técnica indiscutível para vestir a camisa do Flamengo. Sérgio Américo, Rascunho. Olá, lá aqui à sua esquerda. Bom dia, você tenha muito sucesso no Flamengo, que a nação rubro-negra espera. Agora, mano, independentemente das contratações que vão ser feitas, quanto ao elenco do Flamengo, é possível chegar ao título de campeão brasileiro? Falar de título no futebol brasileiro é muito perigoso. Quando inicia o Campeonato Brasileiro, quase todos os times têm capacidade de fazer uma grande campanha, e uma grande maioria dos times também tem capacidade de não tem capacidade de fazer uma boa campanha. Há bem pouco tempo nós vimos o Fluminense lutar para não cair numa temporada e no ano seguinte ser campeão brasileiro. Muitos dos candidatos, às vezes, que iniciam com potencial para ser campeão brasileiro, por um descuido ou por um início muito ruim, ficam na parte de baixo da tabela e você vê brigando até as últimas rodadas para não cair. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Essa é a maior dificuldade que temos. Reconstruir durante o campeonato. Sempre é muito mais difícil reconstruir durante o campeonato,
Porque sempre que você não consegue fazer um resultado, você retrocede muito nos conceitos, cria aquela questão de avaliação que ninguém serve, porque é tudo muito emocional, e você tem as dificuldades daquela semana e não apresenta evolução nenhuma. Então, esse é o nosso grau de dificuldade. E a notícia boa é que tem muita gente passando pelo processo que nós estamos passando. Já o Pedro Henrique Torre, ESPN Brasil Web, só comunicar, depois do tempo, são as duas últimas perguntas. Acho que tem problema, eu não tenho compromisso, não faço aqui muito tempo, não tenho compromisso. Então, eu falo Pedro, depois uma pergunta para a gente encerrar, tá legal? Eu tenho compromisso de trabalho pelo Flamengo, tá, gente? Não tenho compromisso particular. Aqui, mano. Bom dia. Você estava falando um pouco de ajustar a nova mentalidade da diretoria, um pouco de moldes europeus, digamos assim. Queria saber o que você se refere especificamente a isso. Você vai ter um pouco de atuação também, você pode de repente entrar no mercado, falar com algum jogador ao lado do Belay e do Valim. Como é que vai ser essa atuação fora de campo ou vai se restringir ao campo mesmo? E queria fazer uma pergunta ao presidente Eduardo Bandeira, duas perguntas, uma só. Como é que está a questão do CT, que a gente viu que vai ter uma certa dificuldade com a prefeitura em receber a verba, e também as negociações com o consórcio Maracanã, visto que o Maracanã deve estar disponível logo daqui a 15 dias. Questão de hierarquia, primeiro presidente. Você tocou em duas questões que nos são bastante caras. A questão do CT, nós estamos na expectativa, né? Existe uma ansiedade muito grande, porque o CT é um investimento absolutamente fundamental para nós. E o prefeito Eduardo Wagner, aquele evento lá da homenagem ao Zico, né, dos 60 anos, ele anunciou que nos ajudaria na conclusão dessa primeira fase do CT. E é claro que nós estamos na expectativa, ninguém imagina que o prefeito não vá voltar atrás. Não temos nenhuma sinalização nesse sentido, temos inclusive uma audiência com ele marcada para a semana que vem e imagino que tudo vai ser resolvido, né? Acho que a prefeitura já sinalizou que pretende fortalecer os grandes clubes do Rio através dos seus centros de treinamento. Já inclusive viabilizou a cessão de terrenos, né, para os outros 3 clubes, e acho que no caso do Flamengo não vai ser diferente. Tenho certeza que nós vamos ter uma boa notícia aí no curto prazo. Com relação à negociação com o Maracanã, a negociação prossegue, né, é uma negociação que se pretende que chegue um final feliz para todas as partes envolvidas. Agora, uma negociação que requer, né, muito cuidado da nossa parte, seria um contrato de longo prazo, nós estaríamos nos comprometendo, então nós só podemos fechar negócio se realmente for um excelente negócio para o Flamengo. E eu tenho certeza que o fato de ser um excelente negócio para o Flamengo não inviabiliza ser também um excelente negócio para os outros parceiros. Então eu acredito que a coisa vai também chegar a um bom termo. Agora, nós não podemos nos precipitar, não podemos assumir qualquer compromisso sem que nós, quando eu falo nós, não somos nós da diretoria do Flamengo, porque esse é um contrato que vai ter que ser submetido ao Conselho Deliberativo do clube, que é composto por quase 2.000 pessoas. Existe, o assunto está sendo levantado aqui dentro do clube com muita propriedade, né? Várias propostas aparecem nesse momento. E nós temos que respeitar todas e nós temos que levar em consideração todas elas. Então, resumindo, as negociações prosseguem, mas nós só vamos fechar efetivamente quando nós chegarmos numa conclusão que seja efetivamente a que atende o interesse do Flamengo no longo prazo.